Verônica tinha 26 anos, trabalhava de caixa num supermercado e nunca tinha herdado nada na vida. Até o dia em que um advogado ligou dizendo que o nome dela era o único no testamento do avô. Um sítio, 4 hectares de mato, uma casa caindo e uma cabra magra. A família toda riu. Quando foram até lá, o marido da tia olhou para aquilo e disse: "Isso aí vale menos do que o advogado cobrou." Ninguém perguntou por que o avô guardou aquela terra por décadas sem vender para ninguém. Ninguém quis ficar. Só Verônica voltou, e era justamente isso que ia mudar tudo. Se você gosta de histórias assim, já deixa o like agora, porque ninguém ali percebeu o verdadeiro valor daquele lugar. O telefone tocou numa manhã de semana enquanto Verônica ainda usava o uniforme do supermercado. Do outro lado, um homem de voz calma se identificou como Cláudio Sampaio, advogado. Disse que havia um inventário para resolver. Disse que o nome dela era o único que constava no testamento. E disse com a naturalidade de quem já viu tudo que ela havia herdado um sítio. Verônica ficou parada no corredor do apartamento por um tempo que ela não soube medir. O avô Horácio tinha morrido 3 semanas antes, numa manhã de inverno, de velhice mesmo. Ela tinha ido ao velório, chorado sozinha num canto porque o resto da família mal o conhecia, e voltado para a rotina achando que era tudo. Não era. Ela pediu um dia de folga, foi ao escritório do advogado, assinou os papéis que ele indicou e anotou o endereço num pedaço de papel dobrado. O sítio ficava a quase 200 quilômetros da cidade, numa estrada vicinal que o GPS não reconhecia direito. O nome pintado à mão num portão de madeira podre dizia Sítio Campo Verde. Verônica foi sozinha, de ônibus de mochila nas costas. Quando empurrou aquele portão rangendo pela primeira vez, o que ela encontrou foi o seguinte: um terreno de 4 hectares, tomado pelo mato, uma casa de pau a pique com o telhado parcialmente caído, um poço que ainda tinha água, uma mangueira antiga que cresceu torta, mas sobreviveu a tudo, e uma cabra. A cabra era parda, magra, a ponto de as costelas aparecerem sob o pelo, com um olhar amarelo que parecia medir as pessoas. Estava presa por uma corda ao tronco da mangueira. Uma vizinha idosa chamada Dona Idalina, alertada pelo advogado, apareceu pelo lado da cerca com um envelope na mão. Dentro tinha a chave da casa e um bilhete com a letra do avô. 4 palavras. Cuida dela. Fortuna. Verônica olhou para a cabra. A cabra olhou de volta. Naquele fim de semana, a família descobriu a herança. Verônica havia comentado com a mãe numa ligação rápida, ainda em choque, sem calcular o que viria depois. A notícia correu. E as reações foram exatamente o que se podia esperar de gente que nunca pisou naquele sítio, mas tinha muito a dizer sobre ele. A primeira a aparecer foi a tia Cléia, irmã da mãe de Verônica, mulher que nunca perdeu uma chance de se colocar no centro de qualquer situação. Veio junto com o marido Reginaldo, homem de sorriso largo, que representava construtoras na região e falava sempre como se estivesse numa reunião de negócios. Chegaram num carro caro, ficaram parados na beira da estrada porque a lama não deixava entrar, e olharam para o terreno com uma expressão que era metade pena e metade cálculo. "Isso aqui vale menos do que o advogado cobrou para abrir o processo", disse Reginaldo com a leveza de quem está apenas sendo realista. A tia Cléia cruzou os braços e sacudiu a cabeça devagar. O velho devia ter perdido o juízo no final. Deixar isso aqui para uma menina que nem sabia onde ficava o sítio. A prima adolescente que tinha vindo junto tirou o celular do bolso, fotografou a cabra presa na mangueira e mandou-o no grupo da família com o comentário: "O legado". As risadas duraram dias. Verônica não respondeu nada. Ficou de costas para eles, olhando para o terreno. Mais tarde, quando o carro dos dois sumiu na curva da estrada e o silêncio voltou, ela foi até a mangueira, soltou a corda que prendia a cabra e ficou sentada na soleira da casa. Fortuna ficou parada perto dela, mastigando nada, com aquele olhar amarelo de quem não tem pressa de nada.
O sol começava a baixar, os grilos começaram devagar. Verônica não sabia o que ia fazer com aquilo tudo, não sabia se sabia fazer alguma coisa, mas quando ficou ali naquela soleira com a cabra do lado, sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Uma espécie de chão. Irracional, ela sabia, mas real o suficiente para que ela voltasse no fim de semana seguinte e no seguinte. Numa dessas visitas, Dona Idalina começou a contar histórias de Horácio. Contou que ele aparecia toda semana, mesmo velho, que plantava, colhia, mandava parte para quem precisava. Contou a tristeza quieta que ele tinha por uma família que nunca foi visitar. E contou quase de passagem que ele havia mandado fazer uma análise do solo alguns anos antes e que havia guardado o resultado dentro de casa. Numa lata de biscoito, disse Dona Idalina. Ele me falou uma vez. Verônica entrou na casa. Procurou nas prateleiras empoeiradas, nas gavetas que rangiam, nos cantos que ninguém tinha mexido em anos. Encontrou a lata no fundo de um armário baixo, perto da janela. Era uma lata de biscoito de leite, enferrujada nas bordas, com a tampa encaixada com cuidado. Dentro dela havia um documento dobrado em 4, o laudo de análise do solo e um envelope fechado. No envelope, escrito à mão com a letra firme do avô, estava o nome dela. Só o nome dela. Verônica ficou parada com o envelope nas mãos por um longo momento, sem abrir. Lá fora, Fortuna pastava debaixo da mangueira como se aquele dia fosse igual a qualquer outro. O que estava escrito naquele envelope ia explicar por que o avô nunca vendeu aquele terreno. E ia explicar por que Reginaldo havia tentado comprá-lo 3 anos antes, sem que ninguém na família soubesse. A letra do avô era firme, inclinada para a direita, do tipo que se aprendia na escola pública nos anos 50 e nunca se esquecia. Verônica leu a carta 2 vezes antes de conseguir processar o que estava escrito. Horácio sabia que estava ficando velho. Sabia que o coração já não era o mesmo e que os anos pesavam diferente depois dos 80. Por isso escreveu a carta 2 anos antes de morrer, num dia de chuva fina, sentado à mesa da cozinha com uma caneta que precisava ser sacudida de vez em quando. Ele explicava que o sítio era a única coisa que tinha construído com as próprias mãos, que havia chegado àquela terra com nada, havia derrubado mato, aberto poço, plantado o que dava e aprendido o que não sabia, que não queria ver aquilo virar especulação, palavra que ele usou com cuidado, como quem sabe o peso exato dela. E então explicava por que tinha escolhido Verônica. Numa tarde, quando ela tinha 12 anos e ele tinha aparecido na cidade com a sacola de goiabas que sempre trazia, ela tinha ficado sentada com ele no degrau da varanda por horas, sem precisar falar nada, sem perguntar quando ia embora, sem olhar para o relógio, sem parecer que estava esperando outra coisa. Só ficou. E Horácio escreveu que naquele momento soube que ela era a pessoa certa. No final da carta, 3 palavras. O laudo explica. Verônica dobrou a carta com cuidado e colocou de volta no envelope. Ficou olhando para o documento técnico por um momento sem abri-lo. Como quem sabe que o que vem a seguir vai mudar alguma coisa e quer ter um segundo antes de mudar. Depois abriu. Era um laudo de análise de solo, com data de 4 anos atrás, emitido por um laboratório da cidade mais próxima. Tinha gráficos, tabelas, números que ela precisou ler devagar para entender. O terreno tinha composição rara para a região. Solo profundo, bem drenado, com equilíbrio de nutrientes que dispensava boa parte da correção química que outras propriedades rurais precisavam fazer antes de plantar. E no rodapé, numa nota manuscrita com a mesma letra inclinada da carta, nascente subterrânea confirmada. Água o ano todo, mesmo na seca. Verônica ficou olhando para aquela linha por um tempo longo. Ela não entendia de agricultura. Não entendia de